Ele só queria ajudar uma desconhecida na chuva, mas ao abrir a porta do carro, acolheu a mulher que transformaria completamente sua vida. Comente de onde você está assistindo. O céu de São Paulo escureceu rapidamente naquela tarde de março. Rogério Silva olhou pela janela do seu Onix prata, observando as nuvens carregadas que se aproximavam. Já eram quase 5 horas e ele ainda não havia batido a meta diária de corridas. Precisava de mais 3 para garantir o bônus semanal, dinheiro que faria diferença no pagamento do plano de saúde de sua mãe. Mais uma tempestade de verão, pensou, ajustando o ar-condicionado. Em 6 anos como motorista de aplicativo, ele já conhecia bem o padrão. Chuva forte significava mais demanda, tarifas dinâmicas e ruas congestionadas. Era uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Seu celular vibrou com a notificação de uma nova corrida na região da Avenida Paulista. Ele aceitou imediatamente e dirigiu-se ao ponto de encontro, enquanto as primeiras gotas grossas começavam a tamborilar no teto do carro. Ao chegar ao endereço, identificou o tradicional edifício comercial e acionou o pisca-alerta, enviando mensagem para o passageiro informando que havia chegado. 5 minutos se passaram. A chuva agora caía com violência, transformando as ruas em pequenos rios. Rogério tentou contato novamente, mas não obteve resposta. Estranho. Normalmente os passageiros estavam ansiosos para entrar logo no carro em dias assim. Quando se passaram os 7 minutos regulamentares, ele cancelou a corrida conforme as regras do aplicativo e recebeu a pequena taxa de cancelamento. Foi quando notou uma mulher correndo na calçada sem guarda-chuva, tentando se proteger da chuva sob uma pasta de documentos. Ela olhava freneticamente para o celular, visivelmente frustrada. Rogério hesitou por um momento, mas algo na expressão desesperada da mulher o fez baixar o vidro. "Está esperando um carro de aplicativo?" perguntou, elevando a voz para ser ouvido acima do barulho da chuva. A mulher se aproximou rapidamente, os cabelos escuros completamente encharcados. "Sim, meu celular descarregou e não consigo pedir outro. Você pode me levar até o Itaim Bibi? Posso pagar em dinheiro." Rogério sabia que não deveria aceitar corridas fora do aplicativo. Era contra as regras e poderia resultar em seu desligamento da plataforma. Mas a tempestade piorava a cada minuto e parecia simplesmente desumano deixar alguém naquela situação. "Entre", disse ele destrancando as portas. "Posso levar você." Ela entrou rapidamente, suspirando de alívio ao escapar da chuva. "Muito obrigada. Não sei o que faria se você não parasse." O interior do carro limpo e bem cuidado contrastava com a aparência ensopada da passageira. Ela parecia ter por volta de 30 anos, vestia roupas simples mas elegantes, calça social escura e camisa branca, agora transparente pela água. Um pequeno broche dourado na lapela do blazer encharcado era o único acessório visível. "Tem uma toalha pequena no bolso do banco se quiser se secar um pouco", ofereceu Rogério, ligando o ar quente para ajudá-la a se aquecer. "Obrigada", ela respondeu, parecendo genuinamente surpresa com o gesto. "Meu nome é Beatriz." "Rogério." Ele se apresentou, manobrando cuidadosamente para entrar no fluxo da avenida, agora completamente congestionada. "Para qual endereço exatamente no Itaim?" Ela forneceu o endereço de um prédio comercial na rua Joaquim Floriano. Rogério conhecia bem, um daqueles edifícios espelhados de multinacionais e empresas de investimento. Durante o trajeto, que se estendia devido ao trânsito intensificado pela chuva, ele manteve uma conversa educada. "Dia difícil no trabalho?" perguntou casualmente. Beatriz hesitou brevemente. Reuniões complicadas e o celular morrendo no pior momento possível. Ela fez uma pausa observando as mãos do motorista no volante, calejadas com unhas curtas e limpas, mãos de alguém que trabalhava duro. "E você? Como está sendo seu dia?" A pergunta o pegou de surpresa. Era raro passageiros demonstrarem interesse genuíno no seu dia. "Corrido. Preciso completar mais algumas corridas para bater a meta da semana", respondeu sinceramente. "Dias de chuva são bons para a demanda, mas o trânsito nos atrasa." "E o que você faz quando não está dirigindo?" perguntou ela, secando o cabelo com a toalhinha. Algo na forma como ela perguntou, sem condescendência, com interesse verdadeiro, fez Rogério abrir-se um pouco mais. "Cuido da minha mãe. Ela tem problemas cardíacos e mora comigo. Formei-me em administração há alguns anos, mas nunca consegui me estabelecer na área.
O aplicativo me dá flexibilidade para acompanhá-la nas consultas médicas. Ele não sabia por que estava contando aquilo a uma estranha. Talvez fosse a chuva, criando aquela bolha temporária de intimidade dentro do carro, isolados do mundo lá fora. Administração? Os olhos dela brilharam com interesse. Em qual faculdade? Unip. Nada muito prestigioso. Mas aprendi bastante, respondeu ele, sentindo aquele leve desconforto que sempre surgia quando mencionava sua formação, o peso das possibilidades não realizadas. O restante do trajeto seguiu com uma conversa surpreendentemente fácil sobre a cidade, a economia e até mesmo sobre alguns conceitos de administração que Rogério ainda guardava dos tempos de faculdade. Para sua surpresa, Beatriz parecia realmente interessada em suas opiniões. Quando finalmente chegaram ao destino, a chuva havia diminuído para uma garoa fina. Beatriz abriu a bolsa e retirou uma quantia em dinheiro significativamente maior que o valor da corrida. Não posso aceitar tanto, disse Rogério, olhando para as notas. Por favor, insistiu ela. Você provavelmente perdeu outras corridas para me ajudar. Considere como uma compensação justa. Antes que ele pudesse protestar novamente, ela desceu do carro e caminhou rapidamente para a entrada do edifício. Por um instante, Rogério pensou ter visto alguns funcionários do prédio a cumprimentarem com deferência incomum. Dando de ombros, ele guardou o dinheiro e voltou ao trabalho. Aquela havia sido apenas mais uma passageira em um dia chuvoso em São Paulo, ou pelo menos foi o que ele pensou naquele momento. Beatriz Monteiro atravessou o saguão do edifício com passos firmes, ignorando os olhares surpresos que sua aparência encharcada provocava. Para os funcionários que a reconheceram, era desconcertante ver a filha de Ricardo Monteiro, proprietário da Monteiro Empreendimentos, uma das maiores incorporadoras do país, naquele estado. Senhorita Monteiro, está tudo bem? Podemos ajudar em algo? Perguntou o gerente do prédio, aproximando-se rapidamente. Estou bem, Marcos, obrigada. Apenas fui pega pela chuva, respondeu ela, mantendo a compostura enquanto caminhava em direção aos elevadores privativos. Uma vez sozinha no elevador panorâmico que subia para o 20º andar, Beatriz finalmente relaxou os ombros. A tensão do dia, as discussões acaloradas na reunião do conselho, o confronto com seu pai, a frustração de não ser levada a sério, apesar de seu MBA em Stanford e 5 anos de experiência no mercado financeiro internacional, pesava sobre ela. O motorista Rogério havia sido um sopro de ar fresco em seu dia caótico. Sem saber quem ela era, sem expectativas ou julgamentos prévios, ele a havia tratado com uma gentileza genuína que raramente encontrava em seu círculo social. A conversa sobre administração revelou um homem inteligente e articulado, claramente capaz de muito mais do que dirigir um carro de aplicativo. As portas do elevador se abriram diretamente na recepção da Monteiro Empreendimentos. A secretária executiva arregalou os olhos ao ver o estado de Beatriz. Meu Deus, Bia, o que aconteceu? Nada grave, Luísa. Meu celular descarregou na pior hora possível, fiquei presa na chuva. Ela sorriu, minimizando a situação. Meu pai já saiu? Sim, há cerca de meia hora. Ele deixou alguns documentos para você revisar antes da reunião com os investidores amanhã. Beatriz assentiu, dirigindo-se à sua sala. Diferente do escritório luxuoso de seu pai, com vista panorâmica para o Parque do Ibirapuera, ela havia optado por um espaço menor, mais funcional. As paredes exibiam não fotos com celebridades ou políticos, como as de Ricardo, mas gráficos de desempenho dos últimos projetos da empresa e plantas arquitetônicas dos empreendimentos futuros. Ela trocou as roupas molhadas por um conjunto reserva que mantinha no escritório e mergulhou no trabalho, analisando relatórios financeiros e propostas de investimento. Por volta das 9 da noite, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, seu celular, agora carregado, tocou. Onde você estava hoje à tarde? A voz autoritária de Ricardo Monteiro dispensava saudações. Saiu no meio da reunião e desapareceu. Boa noite para você também, pai, respondeu Beatriz, controlando a irritação. Saí porque estava cansada de ser ignorada. Apresentei dados concretos sobre os riscos do projeto do Morumbi, e você nem sequer considerou meus pontos. Aqueles investidores estão conosco há décadas, Beatriz. Não vou ofendê-los baseado nas suas análises teóricas, rebateu ele.
Não são teorias, são projeções financeiras baseadas em dados reais. O mercado está mudando e precisamos adaptar nossa estratégia. O silêncio do outro lado da linha era familiar. Ricardo Monteiro detestava ser confrontado, especialmente por sua filha. Prometi à sua mãe que lhe daria espaço na empresa, disse finalmente, mas não confunda isso com carta branca para questionar decisões estratégicas. Beatriz respirou fundo, controlando a resposta que queria dar. Aos 32 anos, continuava sendo tratada como uma estagiária pelo próprio pai, apesar de sua formação e experiência internacional. Temos reunião com o grupo Aoki amanhã, continuou Ricardo. Quero você apresentável e com todos os números na ponta da língua. Nada de ideias revolucionárias, apenas o plano que já discutimos. Estarei lá, respondeu ela secamente antes de desligar. Beatriz passou as mãos pelo rosto, exausta. A mansão da família no Jardim Europa esperava por ela, com todo o conforto que o dinheiro podia comprar, mas também com a presença sufocante dos pais que nunca realmente a enxergavam como uma profissional capaz. Por um momento, lembrou-se de Rogério, o motorista, e da dignidade com que falava sobre sua luta diária. Formei-me em administração, mas nunca consegui me estabelecer na área. A frase ecoava em sua mente, criando um estranho paralelo com sua própria situação. Ambos formados, ambos lutando para provar seu valor, embora em circunstâncias radicalmente diferentes. A empresa do pai estava expandindo, com novos projetos exigindo mais pessoal qualificado. O departamento de operações, que passaria para sua responsabilidade no próximo mês, uma concessão do pai após meses de insistência, precisaria de novos talentos. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Talvez pudesse criar uma oportunidade para alguém que realmente merecia, alguém como Rogério. Não por caridade ou para se sentir bem consigo mesma, mas porque reconhecia competência quando havia, mesmo em uma breve conversa dentro de um carro. Abrindo seu notebook, ela acessou o histórico de transações do aplicativo de transporte em seu celular pessoal, não o corporativo. A corrida não estava registrada, claro, pois havia sido uma transação fora do sistema. Ela se lembrou da placa do carro e do nome completo que vira no perfil do motorista. Rogério Silva. Não seria difícil encontrá-lo novamente. Enquanto digitava algumas anotações, o celular tocou mais uma vez. Era Tiago, seu noivo, filho de um dos maiores acionistas do grupo empresarial da família. Um relacionamento que agradava mais às famílias do que a ela própria. Oi, Tiago, atendeu a voz traindo seu cansaço. Onde você está? Seus pais estão nos esperando para jantar há mais de 1 hora. Beatriz fechou os olhos, lembrando-se do compromisso que havia esquecido completamente. Me desculpe, estou finalizando algumas coisas no escritório. Tive um dia complicado. Dia complicado ou não, você sabe como seu pai fica quando alguém se atrasa, respondeu ele, sem demonstrar muita empatia. Passo aí em 15 minutos para te buscar. Não precisa, Mas Tiago já havia desligado. Beatriz suspirou profundamente, guardando as anotações sobre Rogério em uma pasta específica no computador. O mundo privilegiado ao qual pertencia a aguardava, com todas as suas exigências, expectativas e amarras. Enquanto organizava seus pertences para sair, não conseguiu deixar de pensar no contraste entre sua vida e a do motorista que a ajudara. Uma pequena decisão tomada em um dia de chuva criaria uma conexão entre dois mundos aparentemente distantes, uma conexão que mudaria o destino de ambos de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar naquele momento. 3 semanas se passaram desde aquele dia chuvoso. Rogério continuava sua rotina. Acordava às 5 da manhã, preparava o café para sua mãe, Dona Teresa, e saía para mais um dia de trabalho pelas ruas de São Paulo. A meta diária havia aumentado e o valor das corridas diminuído. Uma realidade comum no universo dos aplicativos que ele já conhecia bem. Naquela manhã de segunda-feira, após deixar a mãe no centro de fisioterapia, recebeu uma mensagem no celular. Um número desconhecido solicitava que ele comparecesse a um endereço no Itaim Bibi para uma entrevista de emprego. Rogério franziu a testa, confuso. Não se lembrava de ter enviado nenhum currículo recentemente. Deve ser engano, pensou, continuando a dirigir. Minutos depois, o telefone tocou. Senhor Rogério Silva? Aqui é da Monteiro Empreendimentos, disse uma voz feminina.
Estamos confirmando sua presença na entrevista de hoje às 14 horas. Acho que houve algum engano. Eu não me candidatei a nenhuma vaga, respondeu ele, estacionando o carro para conversar melhor. Seu currículo foi indicado para uma vaga no departamento de operações. A entrevista já está agendada com a diretora do setor. Rogério hesitou. Seu currículo estava desatualizado há anos. Como teria chegado às mãos de uma grande empresa? Mesmo assim, não podia ignorar a oportunidade. Estarei lá, confirmou, anotando o endereço. Ao meio-dia, deixou a mãe em casa após a fisioterapia e explicou a situação. Vai, meu filho. Dona Teresa incentivou, ajeitando a gola da única camisa social que ele ainda mantinha no guarda-roupa. Deus abre portas quando menos esperamos. O edifício da Monteiro Empreendimentos impunha respeito com sua fachada espelhada, refletindo o céu de São Paulo. Rogério sentiu-se intimidado ao entrar no saguão, consciente de seu terno azul marinho já desbotado pelo tempo. Apresentou-se na recepção e foi conduzido ao 19º andar. O senhor pode aguardar aqui, informou a recepcionista, indicando uma sala de espera elegante. A senhorita Monteiro o atenderá em alguns minutos. Enquanto esperava, tentava entender como havia chegado ali. Verificou o próprio LinkedIn, desatualizado há anos. Nada explicava aquele chamado repentino. Estava quase desistindo quando uma porta se abriu. Senhor Silva, por favor, entre. Ao entrar na sala, Rogério congelou momentaneamente. Sentada atrás de uma mesa ampla, estava a passageira que havia ajudado durante a tempestade. Agora, impecavelmente vestida em um tailleur cinza e com os cabelos perfeitamente arrumados, ela parecia outra pessoa, mas seus olhos eram inconfundíveis. Você... Ele balbuciou surpreso. Beatriz sorriu discretamente. Por favor, sente-se. Obrigada por ter vindo. Foi você quem me chamou para esta entrevista? Como... Lembra-se quando conversamos sobre sua formação em administração? Ela manteve um tom profissional, como se aquele encontro anterior nunca tivesse acontecido. Acredito que temos uma vaga que pode ser compatível com suas qualificações. Durante a hora seguinte, Beatriz conduziu uma entrevista surpreendentemente rigorosa. Questionou Rogério sobre conceitos de administração, casos hipotéticos e como ele lidaria com situações de crise. Para alguém afastado do mercado corporativo há anos, ele se saiu notavelmente bem, demonstrando conhecimento teórico sólido e uma perspectiva prática que só a experiência de vida poderia oferecer. Por que está fazendo isso? Perguntou Rogério finalmente, quando a entrevista formal parecia ter terminado. Existem centenas de candidatos mais qualificados, com experiência recente. Beatriz entrelaçou os dedos sobre a mesa e o observou por um momento antes de responder. Estou assumindo a diretoria de operações no próximo mês e preciso formar minha equipe. Procuro pessoas com capacidade analítica e principalmente integridade. Nossa breve conversa naquele dia chuvoso me mostrou que você possui ambas. Apenas por ter te dado uma carona? Por ter sido honesto quando poderia ter se aproveitado da situação. Por demonstrar raciocínio claro mesmo em uma conversa casual. E ela fez uma pausa, por não me tratar de forma diferente quando soube quem eu era. Eu não sabia quem você era, confessou Rogério. Ainda não sei exatamente. Beatriz sorriu. Talvez seja exatamente por isso que estamos tendo esta conversa. O salário inicial é de R$7.500, com plano de saúde que pode incluir dependentes diretos. A vaga é para analista de operações júnior, com possibilidade de crescimento. Rogério piscou várias vezes, tentando processar o que estava ouvindo. Era quase 4 vezes o que conseguia tirar como motorista, mesmo nos melhores meses. O tratamento da minha mãe? O plano cobre cardiopatias. Verifiquei especificamente, disse ela, deixando escapar que havia pesquisado sobre ele além do currículo. O expediente é das 8 horas às 17 horas, com flexibilidade para acompanhamentos médicos quando necessário. Parece bom demais para ser verdade, murmurou ele. Não é caridade, Sr. Silva, Beatriz afirmou com firmeza. Acredito no seu potencial, mas devo avisá-lo. Não será fácil. Muitos aqui questionarão sua presença e sua capacidade. Terá que provar seu valor todos os dias. Rogério endireitou-se na cadeira, sentindo uma determinação que não experimentava há anos. Quando posso começar? Na próxima segunda.
O RH entrará em contato para os procedimentos formais. Beatriz levantou-se, estendendo a mão. Bem-vindo a Monteiro Empreendimentos, Rogério. Ao sair do edifício, ele precisou se apoiar em uma coluna. Olhou para o carro estacionado do outro lado da rua, seu companheiro de trabalho dos últimos anos, e percebeu que sua vida acabara de mudar completamente. No 19º andar, Beatriz observava a cidade pela janela, satisfeita com sua decisão, mas ciente dos obstáculos que viriam. O telefonema não demorou a chegar. Soube que contratou alguém sem consultar o RH. A voz de seu pai soou irritada pelo viva-voz. Para minha equipe, pai, como combinamos? Um motorista de aplicativo, Beatriz. Sem experiência corporativa há anos, ela não se surpreendeu com o fato de ele já saber. Ricardo Monteiro controlava cada movimento na empresa. Ele tem formação adequada e o perfil que precisamos. Será avaliado como qualquer outro funcionário. É sua responsabilidade. Se ele falhar, você falha também, advertiu Ricardo antes de desligar. Beatriz respirou fundo. Havia arriscado não apenas a carreira de Rogério, mas também sua própria credibilidade na empresa. Mas algo lhe dizia que aquela aposta valia o risco. Segunda-feira chegou mais rápido do que Rogério esperava. Após anos vestindo apenas camisetas e jeans confortáveis para dirigir, ele agora ajustava a gravata diante do espelho. Havia investido parte das economias em 2 camisas novas e uma calça social. Não era muito, mas teria que servir até receber o primeiro salário. Está muito elegante, elogiou Dona Teresa orgulhosa, enquanto preparava um café reforçado para o filho. Parece seu pai quando trabalhava no banco. A comparação trouxe um nó à garganta de Rogério. Seu pai, falecido há 8 anos, sempre acreditara que ele chegaria longe. Teria ficado desapontado ao vê-lo se tornando motorista de aplicativo após a formatura? Acho que ele estaria feliz por esta oportunidade, comentou a mãe, como se lesse seus pensamentos. Só tome cuidado. Gente rica não costuma fazer favores sem esperar algo em troca. Não é um favor, mãe. Foi uma entrevista legítima. Mas, no fundo, a mesma dúvida o incomodava. Por que uma executiva daria uma chance a um completo estranho? Havia algo mais por trás daquela oferta? Chegou a Monteiro Empreendimentos, com 40 minutos de antecedência. A ansiedade não o deixara dormir direito durante toda a semana. Após os procedimentos burocráticos no Departamento de Recursos Humanos, foi conduzido ao 19º andar, onde uma sala ampla abrigava cerca de 20 mesas divididas por divisórias baixas. Esta será a sua estação de trabalho, explicou Luísa, a secretária que o recepcionou. A senhorita Monteiro pediu que você a aguarde aqui. Ela está em reunião, mas não deve demorar. Sentado em sua nova mesa, equipada com um computador de última geração, Rogério sentia os olhares curiosos dos outros funcionários. Todos pareciam jovens, bem vestidos, com aquela confiança típica de quem frequentou as melhores universidades e nunca precisou se preocupar com contas atrasadas. Você deve ser o novo analista, disse um homem por volta dos 35 anos, aproximando-se com um sorriso educado, mas avaliador. Sou Eduardo Castro, gerente de operações. Rogério Silva, ele respondeu, levantando-se para cumprimentá-lo. Interessante seu percurso profissional, comentou Eduardo, fazendo Rogério perceber que seu histórico já havia sido tema de conversas. Raramente contratamos pessoas sem experiência recente. Estou disposto a aprender rapidamente, garantiu Rogério, mantendo a compostura. Tenho certeza que sim. Eduardo sorriu superficialmente, especialmente tendo sido uma contratação pessoal da senhorita Monteiro. Ela deve ter visto algo especial em você. O comentário, carregado de insinuações, fez o estômago de Rogério afundar. Era exatamente o que temia. As pessoas assumiriam que havia algum tipo de favorecimento ou relacionamento entre ele e Beatriz. Antes que pudesse responder, Beatriz emergiu do elevador, acompanhada por 2 executivos mais velhos. Ela vestia um conjunto preto impecável e mantinha uma postura profissional que impunha respeito. Cumprimentou alguns funcionários com acenos discretos enquanto se dirigia à sua sala. Senhor Silva, chamou ela, parando brevemente junto à mesa de Rogério. Bem-vindo. Em 20 minutos em minha sala para discutirmos seus primeiros projetos. Nenhum sorriso, nenhuma familiaridade. Apenas a formalidade de uma diretora falando com um novo funcionário.
Rogério entendeu imediatamente a mensagem. Aqui não havia passado compartilhado, apenas o presente profissional. Sim, senhorita Monteiro, respondeu no mesmo tom. Eduardo observava a interação com interesse. Parece que você já tem a atenção da chefe. Cuidado para não desperdiçar essa chance, Silva. Muitos aqui trabalham há anos por uma oportunidade assim. As 2 horas seguintes foram uma avalanche de informações. Beatriz apresentou a Rogério o projeto principal da empresa. Um complexo residencial e comercial na zona leste de São Paulo, o maior já realizado pela construtora. Sua função seria analisar e otimizar processos logísticos relacionados ao fornecimento de materiais para a obra. Isso exigirá que você aprenda rapidamente sobre a cadeia de suprimentos da construção civil, explicou ela, entregando-lhe uma pilha de documentos e especificações. Temos enfrentado atrasos e estouros de orçamento. Preciso que identifique os gargalos. Não tenho experiência com construção civil, admitiu ele. Tenho experiência em encontrar rotas eficientes, gerenciar tempo e recursos limitados e lidar com pessoas difíceis, rebateu ela. Isso é basicamente o que fazemos aqui, só que em escala maior. A analogia com seu trabalho anterior o surpreendeu. Ela estava certa. Anos como motorista haviam desenvolvido nele habilidades que poderiam, de fato, ser úteis naquela nova função. Entregarei um relatório preliminar até o final da semana, comprometeu-se. Beatriz assentiu, satisfeita. Trabalhará diretamente comigo neste projeto. Eduardo supervisionará seus outros processos de rotina. Alguma pergunta? Por que está fazendo isso? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Por que arriscar sua credibilidade por alguém como eu? Por um breve momento, a máscara profissional de Beatriz vacilou. Porque vi potencial onde outros veriam apenas um motorista, respondeu ela baixando ligeiramente a voz. E porque sei como é ter seu valor constantemente questionado. Prove que não estou errada, Silva. Quando retornou à sua mesa, Rogério percebeu que havia subestimado a complexidade do novo trabalho. Os termos técnicos nos documentos, as planilhas complexas, os softwares específicos, tudo parecia esmagadoramente novo. Mas em vez de desespero, sentiu uma determinação crescente. Tinha uma chance real de recomeçar, de provar seu valor. Não a desperdiçaria. Durante o almoço, sentou-se sozinho no refeitório da empresa, estudando os documentos enquanto comia rapidamente. De uma mesa próxima, ouviu fragmentos de conversas. Contratado diretamente por ela, sem passar pelo processo seletivo normal. Dizem que a encontrou em algum lugar. Ignorou os comentários e focou nos números à sua frente. Até o final do dia, já havia identificado 3 possíveis áreas onde os atrasos poderiam estar ocorrendo, baseando-se na análise das planilhas de entrega e na sua própria experiência sobre o trânsito e logística da cidade. Quando a maioria dos funcionários já havia saído, Eduardo aproximou-se novamente de sua mesa. Primeiro dia produtivo, Silva? Acredito que sim, respondeu Rogério, guardando os documentos. Sabe, muitos aqui trabalham há anos para chegar onde você chegou em um dia, comentou Eduardo, sentando-se na borda da mesa. A filha do dono não costuma dar atenção especial a novatos. Faz a gente se perguntar o que há entre vocês. A insinuação fez o sangue de Rogério ferver, mas ele manteve a calma. Apenas trabalho, Castro, e pretendo fazer isso muito bem. Espero que sim, seria uma pena se a primeira tentativa da senhorita Monteiro de montar sua própria equipe resultasse em um fiasco, não é? Eduardo sorriu, levantando-se. Tenha uma boa noite. E não se esqueça, reunião geral amanhã, 9 horas. Não se atrase. Sozinho no andar, Rogério permitiu-se um momento de dúvida. Estava realmente preparado para aquele mundo? As pessoas só viam nele o motorista que ajudou a filha do dono em um dia de chuva. Como provaria seu valor profissional com essa narrativa já estabelecida? Enquanto guardava seus pertences, notou que a luz da sala de Beatriz ainda estava acesa. Através da porta de vidro, podia vê-la debruçada sobre a mesa, trabalhando concentrada, aparentemente alheia ao fato de que já passava das 19 horas. Naquele momento, entendeu que não era o único com algo a provar. Ela também lutava pelo seu espaço, talvez até mais do que ele. A filha do dono carregava um fardo diferente, mas igualmente pesado. Com renovada determinação,
Rogério deixou o escritório. Amanhã chegaria mais cedo. Estudaria toda a documentação durante a noite se fosse preciso. Não desapontaria a única pessoa que havia acreditado nele após tantos anos. Em sua sala, Beatriz observou discretamente quando Rogério entrou no elevador. Tinha assumido um grande risco ao contratar alguém sem experiência recente, baseando-se apenas em sua intuição e em uma breve conversa. Seu pai a estava observando, pronto para apontar qualquer falha. Os outros diretores aguardavam um tropeço que confirmasse que ela era apenas uma herdeira mimada, brincando de executiva. Mas algo naquele motorista, sua dignidade, sua inteligência não valorizada, sua história de persistência, havia tocado algo em Beatriz. Talvez porque, em muitos aspectos, ambos lutavam pelo mesmo reconhecimento, ainda que de pontos de partida completamente diferentes. Não me desaponte, Rogério Silva, murmurou para si mesma, voltando aos documentos do projeto que poderia definir o futuro de ambos na empresa. Durante as semanas seguintes, Rogério mergulhou completamente em seu novo trabalho. Acordava às 5 da manhã para estudar conceitos de logística e gestão de suprimentos antes de ir para o escritório. Nas primeiras noites, voltava para casa com a cabeça latejando, sobrecarregado com informações e terminologias que não faziam parte de seu cotidiano há anos. Dona Teresa observava o filho com uma mistura de orgulho e preocupação. Em uma dessas noites, enquanto ele estudava na pequena mesa da cozinha do apartamento modesto em Santana, zona norte de São Paulo, ela colocou uma xícara de chá ao seu lado. Seu pai trabalhava assim, sabe? Até altas horas. Dizia que quem vem de baixo precisa se esforçar 2 vezes mais. Rogério sorriu esfregando os olhos cansados. E ele estava certo. Aquelas pessoas nasceram sabendo tudo o que estou tendo que aprender agora, mãe. Frequentaram as melhores escolas, têm contatos, sobrenomes importantes. Mas nenhum deles teve que fazer o que você fez para chegar até lá, respondeu ela, acariciando seus cabelos como fazia quando ele era criança. Isso também vale alguma coisa. Na terceira semana, Rogério apresentou seu primeiro relatório completo sobre a logística do projeto na Zona Leste. Havia mapeado os processos, identificado gargalos e proposto soluções práticas que poderiam economizar tempo e dinheiro. Para sua surpresa, muitos dos problemas tinham origem em questões que sua experiência como motorista o ajudara a identificar: rotas ineficientes, desconsideração dos horários de pico no planejamento das entregas e falta de comunicação entre os diversos fornecedores. A reunião para a apresentação do relatório reuniu toda a equipe de operações e alguns diretores, incluindo Ricardo Monteiro, que Rogério reconheceu imediatamente pelas fotografias nos corredores da empresa. O homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante era praticamente uma réplica mais velha de Beatriz, especialmente nos olhos determinados. Este é o novo analista que identificou os problemas logísticos, apresentou Eduardo com um sorriso que não alcançava os olhos. Rogério Silva vai nos explicar suas teorias. Rogério percebeu a tentativa de diminuí-lo, mas manteve a compostura. Distribuiu cópias impressas de seu relatório e iniciou a apresentação que havia ensaiado durante o fim de semana inteiro. Os atrasos nas entregas de concreto e aço estão custando à empresa aproximadamente 150 mil por semana. Começou, apontando para os gráficos que havia preparado. Identifiquei 3 causas principais. À medida que explicava suas descobertas, notou o interesse crescente dos presentes. Sua proposta era simples, mas eficaz: reorganizar as rotas de entrega, considerando o tráfego real da cidade, consolidar pedidos de fornecedores próximos e implementar um sistema de comunicação em tempo real entre o canteiro de obras e os caminhões de entrega. Como alguém sem experiência em construção civil chegou a estas conclusões? Questionou Ricardo Monteiro, falando pela primeira vez, seu tom deixando claro que duvidava da capacidade de Rogério. Passei 6 anos mapeando esta cidade como motorista, senhor, respondeu Rogério, sustentando o olhar do empresário. Conheço cada padrão de tráfego, cada horário a ser evitado, cada rota alternativa. E, mais importante, sei como pequenos atrasos se acumulam ao longo do dia, causando grandes prejuízos. Um silêncio reflexivo tomou conta da sala.
Beatriz, que observava de seu lugar à mesa, mantinha uma expressão neutra, mas seus olhos revelavam um brilho de satisfação. Implementaremos estas mudanças imediatamente, decidiu ela, encerrando o silêncio. Rogério, quero que você coordene pessoalmente a transição. Trabalhe com o gerente do canteiro de obras. Com todo respeito, Beatriz, interrompeu Eduardo. Talvez seja precipitado dar tanta responsabilidade a alguém tão inexperiente. Os números falam por si, Eduardo, rebateu ela com firmeza. Se as projeções do Sr. Silva estiverem corretas, economizaremos quase R$ 2 milhões até o final do projeto. Ricardo Monteiro observava a filha com uma expressão insondável. Finalmente, levantou-se. Vamos dar uma chance às ideias do novato, anunciou para surpresa de todos, mas quero resultados concretos em 2 semanas. Antes de sair, encarou Rogério. Espero que conheça mesmo esta cidade, como diz Silva. Nos dias seguintes, Rogério dividiu seu tempo entre o escritório e o canteiro de obras na Zona Leste. Enfrentou resistência inicial dos encarregados da obra, que viam com desconfiança as mudanças propostas por um burocrata do escritório. Mas sua abordagem direta e conhecimento prático das ruas da cidade, aos poucos conquistaram o respeito da equipe de campo. Em uma tarde particularmente agitada, enquanto coordenava o recebimento de 3 carregamentos simultâneos, usando o novo sistema, percebeu alguém observando-o de longe. Beatriz, vestindo um capacete de proteção sobre o tailleur impecável, acompanhava discretamente seu trabalho. Quando os caminhões foram finalmente posicionados e a descarga iniciada, 1 hora antes do previsto no sistema anterior, ela se aproximou. Impressionante, comentou, olhando ao redor do canteiro agora mais organizado. O gerente da obra me disse que nunca viu os materiais chegarem tão pontualmente. Ainda estamos ajustando alguns detalhes, respondeu Rogério, tentando não demonstrar o orgulho que sentia. Mas já reduzimos o tempo ocioso das equipes em quase 30%. Beatriz assentiu, satisfeita. Os outros diretores estão observando estes resultados com muito interesse, inclusive meu pai. Por um momento, o profissionalismo formal entre eles pareceu suavizar. Obrigado pela oportunidade, disse Rogério baixando a voz. Poucos teriam arriscado tanto por alguém como eu. Não foi um risco, foi um investimento, corrigiu ela com um leve sorriso. Você está provando que valeu a pena. De volta ao escritório, Rogério notou uma mudança sutil na forma como era tratado. Os olhares curiosos e julgadores agora vinham acompanhados de acenos respeitosos. As pessoas começavam a procurá-lo para discutir ideias, valorizar suas opiniões. Até mesmo Eduardo parecia menos hostil, embora ainda mantivesse uma distância cautelosa. Na manhã de sexta-feira, 2 semanas após a implementação das mudanças, Ricardo Monteiro convocou uma reunião extraordinária. Os números eram indiscutíveis. A economia já ultrapassava R$300 mil e a obra havia recuperado quase 1 semana no cronograma atrasado. Parece que seus conhecimentos das ruas realmente fizeram diferença, Silva, reconheceu Ricardo, embora seu tom não fosse exatamente caloroso. Voltando-se para Beatriz, acrescentou: sua aposta deu certo desta vez. Quero que apliquem estas melhorias aos outros projetos. Para Rogério, aquelas palavras representavam muito mais que um elogio profissional. Era a primeira vez em anos que sentia estar no caminho certo, usando suas habilidades para algo verdadeiramente significativo. O salário no final do mês permitiria que transferisse sua mãe para um plano de saúde melhor, com acesso aos especialistas que ela precisava. No entanto, junto com o sucesso, veio uma preocupação crescente. À medida que ganhava visibilidade na empresa, mais pessoas especulavam sobre sua relação com Beatriz. Os rumores eram inevitáveis em um ambiente corporativo onde relacionamentos e favorecimentos frequentemente determinavam carreiras. Precisava encontrar uma forma de estabelecer sua própria reputação, independente da influência de Beatriz, para o bem de ambos. Outubro trouxe chuvas intensas a São Paulo, lembrando a Rogério do dia que mudara sua vida. 6 meses haviam se passado desde sua contratação e sua posição na Monteiro Empreendimentos estava cada vez mais sólida. Seu método de otimização logística havia sido implementado em todos os projetos da empresa, gerando economias significativas e uma reputação de eficiência que se espalhou pelo mercado. Naquela manhã de quinta-feira,
Rogério foi chamado à sala de Ricardo Monteiro, um acontecimento incomum que o deixou apreensivo. Geralmente, suas interações com o dono da empresa se limitavam às reuniões gerais, sempre com Beatriz presente. "Entre, Silva", ordenou Ricardo quando ele bateu à porta. O empresário parecia cansado, com olheiras pronunciadas sob os olhos perspicazes. "Sente-se." O escritório era intimidador, com vista panorâmica para o Parque do Ibirapuera e paredes decoradas com fotografias de Ricardo ao lado de políticos e celebridades. Uma em particular chamou a atenção de Rogério. Beatriz criança, ao lado do pai, em frente a um prédio em construção, provavelmente o primeiro empreendimento da empresa. "Estou com um problema e me disseram que você é a pessoa certa para resolvê-lo", começou Ricardo, indo direto ao ponto. "Temos uma reunião crucial com investidores estrangeiros amanhã. Eles querem visitar nosso projeto na Zona Oeste, mas acabei de saber que as vias de acesso estão bloqueadas devido a um acidente com um caminhão de combustível." "Eu vi no noticiário", comentou Rogério. "A previsão é que a interdição dure pelo menos 2 dias. "Exatamente. Preciso de uma rota alternativa que não comprometa a impressão dos investidores. Nada de ruas esburacadas, áreas perigosas ou congestionamentos. Eles precisam chegar lá em menos de 40 minutos saindo daqui." Rogério franziu a testa, considerando o desafio. "Com todo respeito, senhor, isso é praticamente impossível nas condições atuais. Todas as rotas alternativas estarão sobrecarregadas devido ao bloqueio principal." Ricardo suspirou impaciente. "Silva, estes investidores representam um aporte de 50 milhões de dólares. Se não ficarem impressionados, podemos perder tudo para os concorrentes. Não me diga o que é impossível. Me diga como resolver." Rogério pensou por alguns instantes, visualizando mentalmente o mapa da cidade e as possíveis alternativas. Anos dirigindo pelas ruas de São Paulo haviam gravado em sua memória caminhos que sequer apareciam nos aplicativos de navegação. "Existe uma possibilidade", disse finalmente. "Uma rota que combina vias secundárias pouco conhecidas. Não é convencional, e teremos que coordenar com a prefeitura para garantir que não haja impedimentos temporários. Mas pode funcionar." Ricardo o observou com interesse renovado. "E isso é o que me impressiona em você, Silva. Outros me diriam que é impossível e sugeririam adiar a visita. Você busca soluções." Fez uma pausa significativa. "Minha filha viu isso em você desde o início." A menção a Beatriz colocou Rogério em alerta. "Senhor, sobre isso, não se preocupe", interrompeu Ricardo com um gesto displicente. "Sei que existem rumores na empresa, mas conheço minha filha. Ela não arriscaria sua credibilidade profissional por um envolvimento pessoal." Rogério sentiu o rosto esquentar com a insinuação. "Nunca houve nada entre nós além do profissional, senhor." "É o que espero", respondeu Ricardo, seu tom deixando claro que considerava o assunto encerrado. "Agora quero que você mesmo planeje esta rota e acompanhe pessoalmente a visita amanhã. Estará no carro com os investidores e comigo." "Sim, senhor." "Uma última coisa", acrescentou Ricardo quando Rogério já estava na porta. "Por que você acha que ela escolheu você? Dezenas de candidatos mais qualificados, e ela contrata um motorista de aplicativo." A pergunta pegou Rogério desprevenido. Ele hesitou antes de responder. "Acredito que foi porque demonstrei algo que ela valorizava: a capacidade de encontrar caminhos alternativos quando as rotas convencionais estão bloqueadas." Um brilho de compreensão passou pelos olhos de Ricardo. Ele assentiu lentamente. "Talvez você entenda minha filha melhor do que imaginei. Até amanhã, Silva." No corredor, Rogério encontrou Beatriz saindo de outra reunião. Ela notou imediatamente sua expressão preocupada. "Aconteceu algo?" perguntou discretamente enquanto caminhavam juntos pelo corredor. "Seu pai quer que eu coordene a visita dos investidores amanhã. Aparentemente sou o único que pode encontrar uma rota viável com o bloqueio da avenida principal." Beatriz parou de andar, surpresa. "Ele pediu isso pessoalmente? Interessante." Um sorriso discreto surgiu em seus lábios. "Ele nunca admitirá, mas isso significa que está impressionado com seu trabalho." "Ou apenas desesperado por uma solução", rebateu Rogério. "Meu pai nunca fica desesperado, apenas estratégico", explicou ela. "Mais tarde conversamos sobre os detalhes desta visita. Quero estar presente também."
Antes que pudessem continuar, uma voz masculina interrompeu a conversa. Beatriz, te procurei por toda parte. Rogério viu um homem alto, de aparência refinada, aproximar-se com passos decididos. Reconheceu-o vagamente de fotografias em eventos sociais divulgados na imprensa. Tiago Alencar, herdeiro de outra família influente e noivo de Beatriz. Um detalhe que ela jamais mencionara durante seus meses de trabalho juntos. Tiago, pensei que estivesse em Brasília, respondeu ela, sua postura imediatamente tornando-se mais formal. Voltei antes para a reunião com seu pai sobre a fusão. Ele lançou um olhar curioso para Rogério. Não vai nos apresentar? Claro. Tiago, este é Rogério Silva, nosso analista de operações. Rogério, Tiago Alencar, diretor financeiro do Grupo Alencar e... Ela hesitou brevemente. Meu noivo. O famoso Silva, comentou Tiago com um sorriso educado, mas avaliador. Ouvi falar muito sobre suas inovações nos processos logísticos, impressionante para alguém que veio de fora do setor. O tom condescendente era sutil, mas inegável. Rogério limitou-se a um cumprimento educado. Apenas aplicando conhecimentos práticos, Sr. Alencar. Com licença, preciso finalizar os preparativos para amanhã. Afastou-se, sentindo o peso do olhar de Tiago em suas costas. A descoberta sobre o noivado não deveria surpreendê-lo. Era óbvio que alguém como Beatriz teria compromissos alinhados com sua posição social. Ainda assim, sentiu um desconforto inexplicável. Durante o restante do dia, concentrou-se em mapear detalhadamente a rota alternativa para a visita, coordenando com autoridades municipais para garantir passagem livre. À noite, quando a maioria dos funcionários já havia saído, Beatriz apareceu em sua mesa. Podemos revisar os detalhes de amanhã? Perguntou ela, sentando-se na cadeira ao lado. Enquanto examinavam os mapas e discutiam o cronograma, Rogério notou que ela parecia distante, preocupada com algo além da visita dos investidores. Está tudo bem? Perguntou finalmente, quebrando o protocolo profissional que geralmente mantinham. Beatriz suspirou, esfregando a têmpora. A fusão com o Grupo Alencar é mais complicada do que parece. Não é apenas um acordo empresarial, Ela hesitou. Uma aliança familiar também, completou Rogério. Seu noivado com Tiago. Percebe-se que você tem experiência em conectar pontos, comentou ela com um sorriso triste. Sim, os dois estão interligados, embora poucos na empresa saibam disso. Meu pai vê esta fusão como essencial para o futuro do grupo, especialmente com a instabilidade econômica atual. E o que você vê? A pergunta direta surpreendeu ambos. Rogério imediatamente se arrependeu da intromissão, mas Beatriz não pareceu ofendida. Vejo um caminho traçado para mim desde que nasci, respondeu ela, olhando pela janela para a cidade iluminada. Como aquelas rotas predefinidas nos aplicativos de navegação que não consideram as particularidades do terreno ou as condições reais do caminho. A analogia não passou despercebida por Rogério. Às vezes, as melhores rotas não são as mais óbvias, comentou ele. Exatamente o que tenho tentado provar desde que assumi esta diretoria, concordou Beatriz, inclusive com minhas escolhas de pessoal. O momento de vulnerabilidade passou rapidamente. Ela endireitou os ombros, voltando à postura profissional. Amanhã quero que você esteja completamente focado. Estes investidores são fundamentais para nosso projeto na Zona Oeste, que será o primeiro totalmente sob minha supervisão. Farei o meu melhor, garantiu ele. Quando ela se levantou para sair, Rogério percebeu que, apesar de trabalharem juntos há meses, esta era a primeira vez que vislumbrava algo da verdadeira Beatriz por trás da fachada profissional. A mulher que, como ele, lutava contra expectativas impostas e buscava seu próprio caminho. No dia seguinte, a visita transcorreu perfeitamente. A rota alternativa permitiu que chegassem ao local em apenas 35 minutos, evitando completamente o caos do bloqueio principal. Os investidores japoneses ficaram visivelmente impressionados, não apenas com o projeto em si, mas também com a eficiência demonstrada pela equipe brasileira, mesmo diante de imprevistos. Durante o trajeto de volta, Rogério observava discretamente as interações entre Ricardo e os investidores no banco traseiro da van executiva. O patriarca demonstrava um carisma e habilidade de negociação impressionantes, muito similar ao estilo de liderança que Beatriz começava a desenvolver. Silva,
chamou Ricardo repentinamente, surpreendendo a todos. Explique a nossos convidados como você desenvolveu este sistema logístico que estamos implementando em todos os projetos. A oportunidade inesperada de falar diretamente com os investidores era claramente um teste. Rogério respirou fundo e, em um inglês cuidadoso que havia praticado durante semanas em cursos online, explicou os princípios básicos de seu sistema, enfatizando a economia de recursos e tempo. Fascinante, comentou o mais velho dos investidores em inglês. No Japão, valorizamos muito esta capacidade de encontrar eficiência nos menores detalhes. De motorista a executivo, uma história muito inspiradora. Rogério percebeu que Ricardo havia compartilhado sua trajetória com os investidores, algo que o surpreendeu. O empresário assentiu discretamente, um raro gesto de aprovação. Ao final do dia, quando a comitiva japonesa já havia se despedido com promessas de formalizar o investimento na próxima semana, Ricardo chamou Rogério e Beatriz para sua sala. Tenho algo a propor, anunciou sem preâmbulos. O sucesso do modelo logístico do Silva me fez considerar uma expansão. Quero criar uma divisão específica para a consultoria logística dentro do grupo, oferecendo nossos serviços a outras construtoras. Beatriz não conseguiu esconder a surpresa. Uma nova divisão. Isso nunca foi discutido no conselho. Será apresentado na próxima reunião, respondeu Ricardo com um sorriso confiante. Silva comandará a operação, reportando-se diretamente a você. A proposta era inesperada e representava uma promoção significativa para Rogério, além de uma expansão considerável da influência de Beatriz na empresa. Por que agora? Perguntou ela, desconfiada. Porque reconheço uma boa ideia quando a vejo, mesmo que tenha vindo de lugares inesperados, respondeu Ricardo, olhando para Rogério. E porque precisamos diversificar nossas fontes de receita antes da fusão com o Grupo Alencar. A menção à fusão fez Beatriz enrijecer ligeiramente. E o que Tiago acha desta nova divisão? Ele não precisa aprovar cada decisão estratégica que tomamos, rebateu Ricardo, embora seu tom sugerisse que havia mais naquela história do que estava dizendo. Quero a proposta detalhada na minha mesa segunda-feira. Trabalhem nisso juntos durante o final de semana, se for necessário. Quando saíram da sala, Beatriz parecia perdida em pensamentos. Isso é um grande passo para você, comentou Rogério. Sua própria divisão praticamente autônoma dentro do grupo. Para nós, corrigiu ela, meu pai nunca faz nada sem um propósito. Se ele está criando esta divisão agora, é porque tem planos maiores. Isso é bom ou ruim? Depende de qual for o verdadeiro motivo, respondeu ela enigmaticamente. De qualquer forma, temos um plano de negócios para desenvolver. Aceita um café? Vai ser uma longa noite. Enquanto caminhavam para a sala de reuniões, Rogério refletiu sobre como sua vida havia mudado desde aquele dia chuvoso de março. De motorista de aplicativo a futuro diretor de uma divisão empresarial em apenas 6 meses. O destino havia traçado para ele uma rota tão inesperada quanto as alternativas que costumava encontrar no trânsito caótico de São Paulo. O que ele ainda não sabia era que as próximas curvas desse caminho seriam ainda mais surpreendentes e potencialmente mais perigosas do que qualquer coisa que já tivesse enfrentado. O escritório da nova divisão de consultoria logística ocupava metade do 18º andar. As paredes de vidro ofereciam uma vista parcial do Parque do Ibirapuera. Um luxo que, há 7 meses, Rogério jamais imaginaria desfrutar durante seu horário de trabalho. Na mesa principal, plantas de projetos e relatórios financeiros disputavam espaço com uma caneca de café esfriando, esquecida durante a agitação da manhã. Os números do primeiro trimestre superaram todas as expectativas, anunciou Beatriz, entrando na sala com uma pasta de documentos. 3 construtoras já contrataram nossa consultoria e o feedback tem sido excelente. Rogério sorriu satisfeito. A nova divisão, batizada oficialmente como Monteiro Logistics, havia se estabelecido rapidamente no mercado. Seu sistema de otimização logística, inicialmente desenvolvido para os projetos internos da Monteiro Empreendimentos, agora era oferecido como serviço de consultoria para outras empresas do setor, gerando uma nova e lucrativa fonte de receita para o grupo. O mérito é da equipe que montamos, respondeu ele com genuína modéstia.
Cada pessoa foi escolhida por seu talento específico, não por conexões ou diplomas. De fato, a pequena equipe de 12 pessoas sob seu comando refletia sua própria trajetória inusitada. Ex-motoristas de caminhão com conhecimento prático de rotas e logística, uma engenheira recém-formada de uma universidade pública que desenvolvia algoritmos para a otimização de entregas, um jovem da periferia que criara um sistema de rastreamento de materiais usando tecnologia acessível. Nenhum deles teria passado pelo processo seletivo tradicional da Monteiro Empreendimentos, mas juntos estavam revolucionando a forma como a empresa conduzia seus negócios. O conselho quer uma apresentação formal dos resultados na próxima semana, continuou Beatriz, sentando-se na cadeira em frente à mesa de Rogério, incluindo projeções de crescimento para os próximos 2 anos. Algo em seu tom alertou Rogério de que havia mais naquela conversa do que uma simples atualização. O que está acontecendo, Beatriz? Você parece preocupada. Nos últimos meses, a formalidade inicial entre eles havia dado lugar a uma relação profissional mais próxima, baseada em confiança mútua e respeito. Ainda mantinham as aparências em público, conscientes dos rumores que qualquer proximidade excessiva poderia gerar, mas em conversas privadas como esta, podiam ser mais diretos um com o outro. A fusão com o Grupo Alencar está sendo acelerada, revelou ela, baixando a voz mesmo estando sozinhos. Meu pai quer anunciar tudo no próximo mês, antes do previsto. Isso não era parte do plano inicial? Não nesta velocidade. Algo mudou. Ela hesitou, como se medisse cuidadosamente as próximas palavras. O lado financeiro da fusão está sendo conduzido por Tiago, e há aspectos que me preocupam. Rogério sentiu o mesmo desconforto que sempre surgia quando o nome do noivo de Beatriz era mencionado. Nos meses desde seu breve encontro, havia cruzado com Tiago apenas algumas vezes nos corredores da empresa, sempre com cumprimentos educados, mas distantes. O homem parecia deliberadamente evitá-lo, como se Rogério representasse algum tipo de ameaça. Que aspectos? A nova estrutura organizacional pós-fusão. Beatriz levantou-se, inquieta, e caminhou até a janela. No modelo proposto, nossa divisão de logística seria absorvida pelo Departamento de Operações do Grupo Alencar, perdendo autonomia. Essencialmente, seu trabalho e o da equipe seria incorporado sem receber os devidos créditos. E você não aprova isso? Claro que não. Construímos algo valioso aqui com uma abordagem única. Ser absorvido por uma estrutura tradicional e hierárquica como a deles eliminaria justamente o que nos torna diferentes e eficientes. Rogério assentiu, compreendendo a preocupação. Não era apenas sobre reconhecimento profissional, mas sobre preservar uma filosofia de trabalho que valorizava experiência prática e inovação, acima de títulos e tradições. Já falou com seu pai sobre isso? Tentei. Ele diz que são detalhes operacionais que serão resolvidos depois, mas conheço meu pai. Uma vez que a fusão esteja concretizada, será tarde demais para negociar. Ela voltou a sentar-se, inclinando-se para a frente com intensidade. Precisamos fortalecer nossa posição antes da reunião do Conselho. Mostrar resultados tão impressionantes que tornem impossível ignorar a importância de mantermos nossa autonomia. Rogério considerou a situação. Nos últimos meses, havia aprendido muito sobre o mundo corporativo e suas complexas dinâmicas de poder. Entendia agora que, por trás de planilhas e relatórios, existiam ambições pessoais, rivalidades históricas e acordos não escritos que frequentemente determinavam o rumo dos negócios, tanto quanto os números. Tenho uma ideia, disse finalmente. Estamos próximos de fechar contrato com a construtora Horizonte para otimizar a logística do novo shopping na Zona Sul. Se conseguirmos antecipar o estudo preliminar e mostrar uma projeção de economia superior a 20%, isso fortaleceria significativamente nossa posição. A Horizonte? Beatriz pareceu surpresa. Eles são tradicionalmente parceiros do Grupo Alencar. Tiago tem relações pessoais com o diretor. Exatamente. Se conquistarmos um cliente deles com base puramente na qualidade do nosso trabalho, enviamos uma mensagem clara. Somos melhores trabalhando independentemente. Um sorriso lento surgiu nos lábios de Beatriz, misturando admiração e cumplicidade.
Você aprendeu rápido as regras deste jogo, Rogério. Tive uma boa professora, respondeu ele, sustentando seu olhar por um momento a mais que o necessário. O momento foi interrompido pela chegada de Eduardo Castro, que entrou na sala sem bater, como era seu hábito irritante. Nos meses desde a promoção de Rogério, o relacionamento entre eles havia se tornado ainda mais tenso. Eduardo, que inicialmente desprezava o motorista de aplicativo, agora o via como um rival direto, especialmente devido à sua proximidade com Beatriz. Desculpem interromper, disse sem parecer realmente arrependido. Beatriz, seu pai está procurando por você. Parece que Tiago chegou para a reunião sobre a fusão. Diga que estarei lá em 5 minutos, respondeu ela, mantendo a compostura profissional. Eduardo hesitou, olhando de Rogério para Beatriz. Ele pediu que fosse imediatamente. O conselheiro jurídico também está presente. Algo na menção ao advogado fez Beatriz franzir levemente o senho. Entendo. Estou indo. Voltando-se para Rogério, ela acrescentou. Continue com o plano que discutimos. Conversamos mais tarde. Quando ela saiu, Eduardo permaneceu na sala, observando Rogério com um interesse calculado. Você chegou longe em pouco tempo, Silva. Impressionante para alguém que há um ano dirigia pela cidade pegando passageiros. Rogério manteve a expressão neutra, acostumado às provocações veladas de Eduardo. A empresa reconhece resultados, independente de onde venham. É o que parece. Eduardo caminhou pela sala, examinando os mapas e gráficos nas paredes. Embora alguns acreditem que seu relacionamento próximo com a filha do dono tenha acelerado consideravelmente sua ascensão. Não existe nenhum relacionamento além do profissional, como já deixei claro diversas vezes, respondeu Rogério, controlando a irritação. Se não tem mais nada a dizer, tenho trabalho a fazer. Na verdade, tenho um aviso amigável, disse Eduardo, aproximando-se da mesa. A fusão com o Grupo Alencar vai mudar muita coisa por aqui. Hierarquias serão reestruturadas, equipes reorganizadas. Seria prudente considerar suas alianças cuidadosamente. Está me ameaçando ou oferecendo uma aliança? Eduardo sorriu enigmático, apenas compartilhando uma observação. Tiago Alencar tem grande influência sobre seu pai e, diferentemente de Ricardo, ele não vê com bons olhos a rápida ascensão de um novato sem pedigree. Fez uma pausa significativa. Principalmente um que passa tanto tempo sozinho com sua noiva. Saia da minha sala, Eduardo, ordenou Rogério, levantando-se. Agora. Quando ficou sozinho novamente, Rogério sentiu o peso da realidade que havia temporariamente esquecido. Apesar de seu sucesso profissional, para muitos na empresa, ele continuava sendo o motorista de aplicativo que recebera um favor especial. E pior, suas interações com Beatriz, por mais profissionais que fossem, alimentavam rumores que poderiam prejudicar a ambos. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Senhor Silva? Era a voz de Luísa, a secretária executiva. A senhora Teresa está aqui na recepção. Disse que é urgente. Rogério sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sua mãe nunca viria ao escritório a menos que algo grave tivesse acontecido. Encontrou Dona Teresa na recepção, o rosto pálido refletindo preocupação. Imediatamente ele a conduziu a uma sala de reuniões vazia. O que aconteceu, mãe? Você está se sentindo mal? Estou bem, filho. Ela o tranquilizou, apertando sua mão. Mas aconteceu algo estranho. Um homem esteve em nosso apartamento hoje, fazendo perguntas sobre você. Que tipo de perguntas? Sobre seu trabalho. Quanto tempo ficamos no apartamento, se você tinha problemas financeiros antes deste emprego. Disse que era da administração do condomínio, mas não usava uniforme nem identificação. Rogério sentiu uma inquietação crescente. E o que você disse a ele? Quase nada. Você me ensinou a não confiar em estranhos. Ela hesitou. Mas depois que ele saiu, notei um carro parado na esquina. O mesmo homem tirou fotos do nosso prédio por um bom tempo antes de ir embora. A revelação atingiu Rogério como um soco. Alguém estava investigando seu passado, buscando algo que pudesse usar contra ele. A coincidência com a conversa sobre a fusão e as insinuações de Eduardo era perturbadora demais para ignorar. Você fez certo em vir me contar, disse, tentando manter a calma para não alarmar ainda mais a mãe. Vou resolver isso. Filho, isso tem a ver com seu trabalho aqui, não tem? Dona Teresa perguntou com aquela intuição que só as mães possuem. Você mexeu em um vespeiro, não foi?
Rogério não conseguiu negar. Sua ascensão meteórica havia criado ressentimentos, e a proximidade com Beatriz, mesmo que estritamente profissional, despertava a ira de pessoas poderosas, possivelmente incluindo o futuro marido dela. Vou cuidar disso, mãe, não se preocupe. Ele tentou soar convincente. Enquanto isso, acho melhor você ficar na casa da tia Cida por alguns dias. Não vou sair de casa por causa de ameaças, Rogério. Já enfrentamos coisa pior. A determinação nos olhos de Dona Teresa lembrou Rogério de onde havia herdado sua própria persistência. Mesmo assim, a preocupação não o abandonou pelo resto do dia. À noite, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, recebeu uma mensagem de Beatriz pedindo que se encontrassem no terraço do edifício, um lugar raramente frequentado àquela hora. O céu de São Paulo exibia um pôr do sol alaranjado, parcialmente encoberto pela poluição. Quando Rogério encontrou Beatriz observando a cidade da cobertura do prédio, ela parecia tensa, seus dedos tamborilando nervosamente no parapeito. A reunião não foi bem, deduziu ele, aproximando-se. Foi pior do que imaginei, confirmou ela sem se virar. A fusão foi antecipada ainda mais. O anúncio oficial será na próxima semana e a reestruturação começará imediatamente depois. E nossa divisão será dissolvida. A equipe absorvida por diferentes departamentos, e o sistema que você desenvolveu será implementado como protocolo padrão nas duas empresas. Sem reconhecimento, sem autonomia, concluiu Rogério, sentindo uma onda de frustração. Exatamente como você temia. Meu pai já decidiu. Disse que no grande esquema das coisas é um detalhe menor. Ela finalmente virou-se para encará-lo, seus olhos refletindo uma mistura de raiva e determinação. Mas não para mim, não para a equipe que construímos. O que podemos fazer agora? Se seu pai já tomou a decisão... Tenho um plano, interrompeu ela, baixando a voz, embora estivessem sozinhos. Um plano B que venho desenvolvendo há meses, desde que percebi para onde esta fusão estava caminhando. A seriedade em seu tom fez Rogério perceber que qualquer que fosse este plano, representava uma decisão significativa para Beatriz. Estou ouvindo. Vou deixar a empresa, anunciou ela. Vou abrir minha própria construtora, focada em projetos sustentáveis e inovadores, com processos operacionais baseados no modelo que desenvolvemos juntos. A revelação pegou Rogério completamente desprevenido. Deixar o império da sua família? Beatriz, isso é a única saída se quero construir algo por mérito próprio, não como a filha do Ricardo Monteiro. Ela fez uma pausa, observando atentamente sua reação. E quero que você venha comigo, como sócio, não funcionário. O mundo pareceu parar por um instante. A proposta era mais do que uma oportunidade profissional. Era um voto de confiança absoluta, um reconhecimento de tudo que haviam construído juntos nos últimos meses. Seus pais jamais aceitariam, disse Rogério, embora já sentisse a tentação da proposta. Seu noivo também não. Este é o outro anúncio que farei na próxima semana, respondeu ela com um sorriso triste. O cancelamento do meu noivado com Tiago. As implicações daquela decisão eram enormes, não apenas para a carreira de Beatriz, mas para toda a sua vida pessoal. Estava disposta a romper com expectativas familiares de gerações, abandonar a segurança de um império empresarial estabelecido, tudo para seguir sua própria visão. Por quê? Perguntou Rogério, precisando entender suas motivações. Você tem tudo aqui. Eventualmente assumiria o controle da empresa de seu pai. Como uma marionete casada com o homem que ele escolheu, implementando as estratégias que ele aprova. Ela balançou a cabeça. Passei anos tentando provar meu valor dentro deste sistema. Finalmente percebi que as regras são feitas para que pessoas como eu nunca tenham verdadeira autonomia. Pessoas como você? Mulheres em empresas familiares tradicionais. Sempre seremos vistas como filhas ou esposas de alguém, nunca como líderes por mérito próprio. Ela deu um passo em sua direção. Você me mostrou que é possível construir algo valioso começando do zero, baseado em talento e trabalho duro, não em sobrenomes ou conexões. Rogério absorveu o peso daquelas palavras. Nos últimos meses, havia ensinado a Beatriz sobre logística e operações práticas, mas aparentemente ela havia extraído lições muito mais profundas de sua jornada. É uma decisão arriscada, observou ele. Para nós dois.
Hoje alguém tentou intimidar minha mãe, revelou Rogério, compartilhando sua própria preocupação. Estão investigando meu passado, provavelmente buscando algo para me desacreditar. A expressão de Beatriz endureceu. Tiago, murmurou ela. Ele mencionou algo sobre verificar suas credenciais na última reunião. Não imaginei que chegaria a este ponto. A situação pode piorar se anunciarmos uma parceria profissional justamente quando você rompe seu noivado. Você está recusando minha proposta? Perguntou ela, um tom de vulnerabilidade raro em sua voz. Rogério pensou em tudo o que havia conquistado nos últimos meses. A estabilidade financeira, o reconhecimento profissional, a possibilidade de oferecer um tratamento de qualidade para sua mãe. Estava disposto a arriscar tudo isso por uma nova empreitada? Por outro lado, se a divisão que comandava seria dissolvida e seu trabalho apropriado sem o devido reconhecimento, quanto tempo duraria seu prestígio atual? Não estou recusando, respondeu finalmente. Só precisamos ser estratégicos sobre como e quando fazer este movimento. O alívio no rosto de Beatriz foi evidente. Tenho os investidores iniciais já alinhados, pessoas que confiam em mim, não no sobrenome Monteiro. Podemos começar discretamente, preparando tudo enquanto a fusão acontece. Enquanto discutiam os detalhes preliminares deste novo empreendimento, Rogério percebeu que estavam em uma verdadeira encruzilhada em suas vidas. As decisões que tomassem nas próximas semanas mudariam permanentemente seus destinos, profissional e pessoalmente. O céu de São Paulo escureceu completamente, as luzes da cidade formando um oceano de pontos brilhantes abaixo deles. De certa forma, era como observar o mapa de possibilidades que se abria à frente. Incerto, vasto, intimidador, mas também repleto de promessas. Precisamos ser cuidadosos, disse Rogério finalmente. Pessoas poderosas ficarão contra nós. Já estão, respondeu Beatriz com um sorriso desafiador. A diferença é que agora lutaremos em nossos próprios termos. Quando deixaram o terraço naquela noite, algo havia mudado entre eles. Não era apenas uma parceria profissional que estavam forjando, mas uma aliança baseada em confiança mútua e visão compartilhada. Um vínculo que nem mesmo o poder combinado das famílias Monteiro e Alencar poderia facilmente romper. A chuva caía mansamente sobre São Paulo naquela manhã de domingo, criando um ritmo constante no telhado do pequeno sobrado no bairro do Sumaré. Rogério observava as gotas escorrerem pela janela, lembrando-se de como tudo começara em um dia de tempestade semelhante, exatamente um ano atrás. Café? Ofereceu Beatriz, entregando-lhe uma xícara fumegante. Obrigado, respondeu ele, aceitando a bebida quente. Parece que finalmente conseguimos um momento de calma. A sala estava tomada por plantas arquitetônicas, amostras de materiais sustentáveis e maquetes de projetos. Após 3 meses de trabalho intenso, a Horizonte Verde, a nova construtora fundada por Beatriz com Rogério como sócio, começava a tomar forma. O pequeno sobrado convertido em escritório representava uma mudança radical para ambos, dos luxuosos escritórios corporativos da Monteiro Empreendimentos para um espaço simples, funcional, mas repleto de potencial. Às vezes ainda não acredito que estamos fazendo isso, comentou Beatriz, sentando-se ao lado dele no pequeno sofá diante da janela. Da cobertura no Itaim para este sobrado. Arrependida? Perguntou Rogério, estudando sua expressão. Nem por um segundo. Ela sorriu, olhando ao redor do escritório improvisado com orgulho genuíno. Nunca me senti tão autêntica. Os meses desde aquela conversa no terraço haviam sido turbulentos. Conforme planejado, a fusão entre a Monteiro Empreendimentos e o Grupo Alencar foi anunciada com grande alarde na mídia especializada. No mesmo dia, para choque da alta sociedade paulistana, Beatriz anunciou o rompimento de seu noivado com Tiago, um escândalo social que ocupou colunas de fofocas por semanas. A reação de Ricardo Monteiro foi explosiva, como esperado. Uma discussão final em sua mansão no Jardim Europa selou o rompimento temporário entre pai e filha. Ricardo acusou Beatriz de ingratidão e imaturidade, enquanto ela defendia seu direito de construir sua própria trajetória. Você está jogando fora o trabalho de gerações por um capricho, vociferou Ricardo naquela noite fatídica. Estou honrando o espírito empreendedor que construiu este império, rebateu ela inabalável. Você mesmo começou do zero, pai.
Por que eu não posso fazer o mesmo? O golpe final veio 2 semanas depois, quando Beatriz anunciou oficialmente sua saída da empresa familiar para fundar sua própria construtora, levando consigo Rogério e parte da equipe que haviam montado juntos. A notícia foi recebida com um misto de choque e admiração no mercado. A herdeira que abandonava o império familiar para sujar as mãos em um empreendimento próprio. Os meses seguintes foram de trabalho intenso e desafios constantes. Sem o sobrenome Monteiro respaldando seus negócios, Beatriz precisou provar seu valor a cada reunião, a cada proposta. Rogério, por sua vez, enfrentou o preconceito inverso. Agora não era mais visto como o motorista de aplicativo, mas como o protegido da herdeira rebelde. Juntos, porém, formavam uma equipe formidável. O conhecimento técnico e a visão inovadora de Beatriz, combinados com a perspectiva prática e o talento logístico de Rogério, criaram uma proposta diferenciada no mercado. Uma construtora focada em projetos sustentáveis, com processos operacionais de alta eficiência. O arquiteto confirmou para amanhã? Perguntou Rogério, retornando ao presente. Sim, às 10. Ele traz os ajustes finais para o projeto da Vila das Artes. Beatriz consultou seu tablet, verificando a agenda. Os investidores estão entusiasmados. Se fecharmos este contrato, teremos fôlego financeiro para os próximos 6 meses. A Vila das Artes seria o primeiro grande projeto da Horizonte Verde, um complexo residencial e cultural na Zona Oeste, construído com materiais sustentáveis e processos de baixo impacto ambiental. Era um projeto ambicioso para uma construtora recém-nascida, mas a reputação profissional de Beatriz e os contatos que mantivera haviam aberto portas importantes. E sua mãe como está se adaptando ao novo apartamento? Perguntou Beatriz. Melhor do que eu esperava, respondeu Rogério com um sorriso. Ela diz que o médico novo é um amor de pessoa e que as vizinhas já a convidaram para o grupo de tricô do condomínio. Uma das primeiras decisões de Rogério ao receber sua participação na nova empresa foi mudar sua mãe para um apartamento melhor, em um bairro mais tranquilo e próximo aos melhores hospitais. Dona Teresa resistira inicialmente, apegada ao lar onde vivera por décadas, mas a praticidade do novo local e a melhora em sua qualidade de vida a convenceram rapidamente. Ela ainda insiste que venha jantar conosco na próxima semana, acrescentou ele, olhando de relance para Beatriz. Disse que quer conhecer a moça que transformou a vida do meu filho. Beatriz riu, corando levemente. Será que ela vai aprovar a ex-herdeira rebelde que arrastou o filho para uma aventura empresarial arriscada? Ela reconhece coragem quando vê, respondeu Rogério, segurando brevemente a mão de Beatriz. O gesto, simples e rápido, carregava o peso de um relacionamento que havia evoluído lentamente com cautela, respeitando os limites profissionais que haviam estabelecido desde o início. Nos primeiros meses da Horizonte Verde, ambos concordaram em manter o foco exclusivamente nos desafios do novo negócio, evitando complicar ainda mais uma situação já delicada. Mas o tempo compartilhado, as dificuldades enfrentadas juntos e a confiança mútua que crescia diariamente haviam criado uma proximidade difícil de ignorar. As longas noites de trabalho, as pequenas vitórias celebradas, as decepções superadas, cada momento fortalecia uma conexão que ia além da parceria profissional. O telefone de Beatriz tocou, interrompendo o momento. Ela olhou para a tela e sua expressão mudou sutilmente. É meu pai, disse surpresa. Ricardo Monteiro não falava com a filha desde o anúncio de sua saída da empresa familiar. Todas as comunicações nos últimos meses haviam sido feitas através de advogados, principalmente sobre questões financeiras relacionadas à sua participação acionária na Monteiro Empreendimentos, que ela mantivera, apesar do rompimento. Vou deixar você à vontade, disse Rogério levantando-se. Não, pediu ela segurando seu braço. Fique. Respirando fundo, ela atendeu a chamada. Pai. A conversa foi breve e formal. Ricardo informava que estaria na cidade na próxima semana e gostaria de vê-la para discutir assuntos pendentes. Beatriz concordou com o encontro, sugerindo um café neutro no bairro de Pinheiros. Ele quer me ver, explicou após desligar. Depois de meses de silêncio. Isso é bom, não?
Perguntou Rogério cauteloso. Não sei, com meu pai nada é simples. Ela mordeu o lábio pensativa. A fusão com o Grupo Alencar foi finalmente concluída na semana passada. Talvez ele queira discutir minha posição como acionista agora que a nova estrutura está formalizada. Ou talvez ele simplesmente sinta sua falta, sugeriu Rogério gentilmente. Você é a filha dele, apesar de tudo. Beatriz sorriu tristemente. Sempre o otimista, não é? Espero que você tenha razão. O telefone tocou novamente. Desta vez o de Rogério. Era Luiz, um de seus ex-funcionários da divisão de logística que havia permanecido na Monteiro Empreendimentos. Rogério, desculpe ligar no domingo, mas achei que você deveria saber. A voz do rapaz soava nervosa. Estão circulando rumores aqui na empresa. Eduardo está dizendo a todos que a Horizonte Verde está à beira da falência e que vocês perderam o contrato da Vila das Artes. O quê? Isso é completamente falso, exclamou Rogério, colocando o telefone no viva-voz para que Beatriz pudesse ouvir. O contrato será assinado esta semana e nossa situação financeira é estável. Não é só isso, continuou Luiz. Ele está contactando seus potenciais investidores, alertando-os sobre riscos de trabalhar com vocês. Mencionou especificamente a família Toshiro, que sei que vocês estavam cortejando para o financiamento do projeto. Beatriz e Rogério trocaram olhares alarmados. A família Toshiro, de empresários nipo-brasileiros, era fundamental para o financiamento da próxima fase da Vila das Artes. Obrigado pelo aviso, Luiz, agradeceu Rogério. Devo a você. Após desligar, um silêncio pesado tomou conta da sala. Eduardo não faria isso por conta própria, disse Beatriz finalmente. Ele está agindo sob ordens. Tiago? Sugeriu Rogério. Provavelmente. Ele nunca aceitou bem o término do noivado, especialmente porque afetou os planos de seu pai para a fusão. Ela respirou fundo, tentando controlar a raiva. Mas também pode ser meu próprio pai. Ele pode estar tentando me forçar a voltar, mostrando que não posso sobreviver sozinha no mercado. Rogério se levantou, caminhando pela sala enquanto processava a informação. Precisamos agir rápido. Marcar uma reunião com os Toshiro imediatamente antes que estes rumores os atinjam. E antecipar a assinatura do contrato da Vila das Artes, se possível. Concordo, disse Beatriz, já digitando em seu telefone. Vou contatar o Sr. Toshiro agora mesmo. Temos uma relação pessoal de anos. Ele merece ouvir diretamente de mim. Enquanto Beatriz fazia a ligação, Rogério observava a determinação em seu rosto, a mesma que vira no dia em que ela propusera a parceria. Apesar dos obstáculos, da pressão familiar, das tentativas de sabotagem, ela se recusava a desistir de sua visão. Surpreendentemente, o Sr. Toshiro atendeu o telefone de imediato e, após uma breve explicação de Beatriz, mostrou-se completamente alheio aos rumores mencionados. Beatriz-san, nossa família trabalha baseada em confiança e resultados concretos, disse o empresário em seu português carregado de sotaque. Conheço seu trabalho há anos e acredito na sua visão para a Horizonte Verde. Rumores não mudam isso. O alívio foi imediato. Após desligar, Beatriz compartilhou as boas notícias. Ele não ouviu nada e reafirmou o compromisso com o investimento. Na verdade, sugeriu anteciparmos a formalização para esta semana. Uma boa notícia, finalmente, suspirou Rogério. Mas ainda precisamos nos preocupar com o que Eduardo está fazendo. Se ele está espalhando estes rumores para os Toshiro, provavelmente está fazendo o mesmo com outros potenciais parceiros. Precisamos de uma estratégia mais definitiva, concordou Beatriz, seu tom mudando para um mais resoluto. Ficar na defensiva, apenas reagindo aos ataques, não é suficiente. O que você sugere? Beatriz levantou-se, caminhando até a mesa onde estava seu laptop. Abriu uma pasta de arquivos e mostrou a Rogério algumas planilhas. Lembra-se do sistema logístico que implementamos na Monteiro? Continuei desenvolvendo-o nos últimos meses, incorporando mais variáveis ambientais e elementos de construção sustentável. Rogério examinou os dados impressionado. Isto é revolucionário. Reduz custos operacionais, em quase 35% comparado aos métodos tradicionais. E diminui o impacto ambiental em proporção similar, completou ela, animada. No atual cenário econômico, com pressões crescentes por sustentabilidade, este sistema pode transformar completamente o setor de construção civil.
Está pensando em tornar isso nosso principal diferencial de mercado? Mais que isso, respondeu Beatriz, seus olhos brilhando com aquela intensidade que Rogério havia aprendido a reconhecer quando ela tinha uma visão ambiciosa. Estou pensando em apresentá-lo formalmente no Congresso de Construção Sustentável no próximo mês. O Congresso era o principal evento do setor na América Latina, reunindo as maiores empresas, investidores e especialistas em sustentabilidade e construção civil. Seria uma jogada ousada, refletiu Rogério. Expor nossa principal inovação publicamente em vez de mantê-la como vantagem competitiva exclusiva. Exatamente, concordou Beatriz. Eduardo e Tiago podem espalhar rumores sobre nossa estabilidade financeira, mas não podem negar inovação técnica apresentada diante de toda a indústria. Além disso, nos posicionaria como líderes em sustentabilidade, não apenas como a herdeira rebelde e o ex-motorista. A lógica era impecável. Em vez de lutar nos bastidores contra rumores, levariam o debate para a arena pública, onde o mérito técnico falaria mais alto que conexões familiares ou históricos pessoais. Gosto do plano, disse Rogério finalmente. Audacioso, mas coerente com tudo que construímos até aqui. Tem mais uma coisa, acrescentou Beatriz hesitante. Recebi um convite para falar no painel de abertura do Congresso. Tradicionalmente, seria meu pai como representante da Monteiro Empreendimentos, mas com a fusão recente e algumas realocações internas, o convite veio para mim. Isso é perfeito. Não poderíamos pedir palco melhor. Sim, mas... Ela hesitou. Quero que apresentemos juntos, como parceiros igualitários. A proposta pegou Rogério de surpresa. Para o mundo da construção civil tradicional e conservadora, seria uma declaração poderosa. A herdeira de um império e o ex-motorista de aplicativo lado a lado, representando o futuro do setor. Tem certeza? Isso pode gerar ainda mais resistência. Absoluta, respondeu ela sem hesitação. Nossa parceria é justamente o que torna a Horizonte Verde diferente. Por que esconder isso? Naquele momento, a chuva lá fora intensificou-se, lembrando a ambos o dia em que seus caminhos se cruzaram. O acaso, ou destino, que levara Rogério a parar naquela esquina durante uma tempestade, havia desencadeado uma sequência de eventos que nenhum deles poderia ter previsto. Então está decidido, concluiu Rogério, estendendo a mão como se fechasse um acordo formal. Vamos ao Congresso mostrar do que somos capazes. Beatriz ignorou a mão estendida e, num impulso raro, abraçou-o. O gesto, carregado de emoção contida e confiança mútua, dissolveu momentaneamente as barreiras profissionais que haviam mantido. Obrigada, sussurrou ela, por acreditar nisto tanto quanto eu. Quando se afastaram, algo havia mudado no ar entre eles. Uma certeza silenciosa de que sua parceria transcendia os limites dos negócios, embora nenhum dos dois estivesse pronto para nomear o que crescia ali. O telefone tocou novamente, quebrando o momento. Era o arquiteto, confirmando detalhes para a reunião do dia seguinte. A semana que se seguiu foi de preparação intensa. Enquanto finalizavam os detalhes do contrato da Vila das Artes e preparavam a apresentação para o Congresso, Beatriz também se preparava para o encontro com seu pai, marcado para quarta-feira. O café escolhido era um estabelecimento discreto em Pinheiros, frequentado por intelectuais e artistas. Território neutro, longe do mundo corporativo, onde Ricardo Monteiro reinava supremo. Beatriz chegou propositalmente 10 minutos antes, escolhendo uma mesa nos fundos que oferecia privacidade. Para sua surpresa, Ricardo já estava lá, pontual como sempre, observando a movimentação do local com seu olhar analítico. Ao vê-la, levantou-se. Um gesto de respeito que não esperava após meses de silêncio hostil. Você está bem, comentou ele como cumprimento, examinando-a de cima a baixo. Parece descansada. Estou bem, pai, confirmou ela sentando-se, ocupada, mas satisfeita. Um silêncio desconfortável seguiu-se enquanto o garçom servia café para ambos. Ricardo Monteiro, normalmente tão eloquente em reuniões de negócios, parecia buscar as palavras certas. Seu escritório, começou ele finalmente. Passei por lá ontem. Passou pelo Sumaré? A revelação surpreendeu Beatriz. Seu pai raramente saía da região dos Jardins, exceto para compromissos de negócios.
Queria ver com meus próprios olhos, explicou ele, mexendo o café sem realmente bebê-lo. Entender o que fez minha única filha trocar cobertura no Itaim por um sobrado reformado. E o que achou? Modesto. Funcional. Fez uma pausa. Lembrou-me meu primeiro escritório nos anos 80, quando comecei com a construtora. A comparação inesperada pegou Beatriz desprevenida. Seu pai raramente falava dos primeiros anos da empresa, preferindo enfatizar os tempos de glória e expansão. Você nunca me contou muito sobre como começou, comentou ela, aproveitando a rara abertura. Porque achei que não precisaria passar pelas mesmas dificuldades, respondeu ele, um traço de amargura em sua voz. Construí tudo para que você tivesse um caminho mais fácil. Eu sei, pai, e agradeço por isso. Beatriz escolheu as palavras com cuidado. Mas talvez eu precisasse construir meu próprio caminho, entende? Provar meu valor por mérito próprio, não pelo sobrenome Monteiro. Ricardo observou-a longamente, como se visse a filha sob uma nova luz. Sua mãe diz a mesma coisa, admitiu quase relutante. Que você tem minha teimosia e determinação, apenas canalizada de forma diferente. Como ela está? Sente sua falta, respondeu ele diretamente. Os almoços de domingo não são os mesmos sem você. A menção aos tradicionais almoços familiares trouxe uma onda de nostalgia a Beatriz. Apesar dos conflitos profissionais com o pai, sempre tivera uma relação próxima com a mãe. Também sinto falta dela, admitiu. O cancelamento do noivado, começou Ricardo mudando de assunto. Tiago e a família dele ainda estão desapontados. Imagino que sim. Mas teria sido um erro maior seguir com um casamento sem amor apenas por conveniência empresarial. Ricardo ergueu uma sobrancelha. Sem amor? Vocês estavam juntos há anos, Beatriz. Estávamos juntos porque era o esperado, pai. Porque nossas famílias são próximas. Porque fazia sentido para os negócios. Ela respirou fundo antes de continuar. Mas nunca houve paixão, respeito mútuo verdadeiro ou visão compartilhada de vida. Algo na expressão de Ricardo suavizou-se ligeiramente. Sua mãe disse algo parecido, comentou quase para si mesmo. Então, retornando ao presente, continuou. A fusão foi concluída, apesar de tudo, não da forma que planejamos originalmente, mas os resultados têm sido satisfatórios. Fico feliz em ouvir isso. O modelo logístico que vocês desenvolveram, continuou Ricardo, surpreendendo Beatriz com a menção direta ao trabalho de Rogério, ainda está sendo implementado. Eduardo assumiu o departamento, mas fez uma pausa significativa. Não tem o mesmo toque. Os resultados não são os mesmos. Era o mais próximo de um elogio que seu pai ofereceria. Rogério tem um talento natural para logística e operações, comentou ela, testando as águas ao mencionar o nome do sócio. Nossa equipe na Horizonte Verde está desenvolvendo o conceito ainda mais, focando em sustentabilidade. Sim, ouvi sobre isso. O tom de Ricardo tornou-se mais empresarial. Na verdade, é parte do motivo deste encontro. Como assim? Tenho observado seus movimentos, Beatriz. O projeto da Vila das Artes, o investimento dos Toshiro, a apresentação planejada para o Congresso de Construção Sustentável. Diante do olhar surpreso da filha, acrescentou. Ainda tenho meus contatos. Está me espionando, pai? Estou acompanhando os passos da minha filha e de uma potencial concorrente, corrigiu ele. Ou potencial parceira. A última palavra pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades inesperadas. Parceira? Repetiu Beatriz, incerta se havia compreendido corretamente. A fusão com o Grupo Alencar nos deu força financeira, mas também trouxe rigidez estrutural, explicou Ricardo, escolhendo as palavras com cuidado. Falta inovação, especialmente na área sustentável, um setor em crescimento que não podemos ignorar. E onde entramos nisso? Estou propondo uma parceria estratégica. A Monteiro Alencar forneceria capital e infraestrutura para projetos específicos, enquanto a Horizonte Verde manteria total autonomia criativa e operacional. Uma colaboração, não uma absorção. Beatriz observou o pai atentamente, buscando sinais de manipulação ou segundas intenções. Isso significaria trabalhar com Tiago novamente, apontou ela. Remotamente, em questões puramente financeiras, esclareceu Ricardo. Ele assumiu a diretoria internacional e passa a maior parte do tempo fora do país agora. Por que essa proposta agora, pai?
Depois de meses me tratando como uma traidora da família. Ricardo suspirou, um gesto raro de vulnerabilidade, porque percebi que meu orgulho estava colocando em risco duas coisas importantes: minha relação com minha única filha e uma oportunidade de negócio genuinamente promissora. Fez uma pausa, encarando-a diretamente. E talvez porque sua mãe me fez perceber que você está seguindo exatamente o caminho que eu segui quando tinha sua idade, apenas com mais consciência social e ambiental. A sinceridade inesperada tocou Beatriz profundamente. Conhecia o pai bem o suficiente para saber que este tipo de admissão não vinha facilmente para ele. Preciso discutir isso com meu sócio, respondeu finalmente. Qualquer decisão será tomada em conjunto. O motorista, comentou Ricardo, mas sem o desdém que normalmente acompanharia a referência. Ele realmente é tão talentoso quanto dizem? Mas, afirmou Beatriz com convicção, e não é mais o motorista, pai. É Rogério Silva, engenheiro de operações e meu parceiro igualitário na Horizonte Verde. Ricardo assentiu lentamente. Gostaria de conhecê-lo adequadamente, então. Não como funcionário, mas como o sócio da minha filha. Quando Beatriz deixou o café uma hora depois, sentia-se simultaneamente exausta e revigorada. A conversa com o pai havia trilhado caminhos inesperados, abrindo possibilidades que não considerara antes. A proposta de parceria exigiria cuidadosa consideração. Haveria armadilhas, certamente, mas também oportunidades significativas. De volta ao escritório, encontrou Rogério mergulhado no desenvolvimento da apresentação para o Congresso. Ao vê-la, ele imediatamente percebeu que algo importante havia acontecido. Como foi com seu pai? Beatriz relatou a conversa detalhadamente, incluindo a proposta de parceria estratégica. Rogério ouviu atentamente, fazendo perguntas ocasionais, analisando os prós e contras com a mesma perspicácia que aplicava aos problemas logísticos. "O que você acha?" perguntou ela quando terminou o relato. "Estou dividida. Parte de mim vê o potencial. Outra parte teme que seja uma forma de retomar controle sobre mim. Talvez seja os dois", respondeu Rogério pensativamente. "Seu pai é um homem de negócios, afinal. Sempre busca oportunidades mesmo quando misturadas com questões pessoais. Como você se sentiria trabalhando indiretamente com ele? Depois de tudo, curiosamente não me oponho à ideia", admitiu Rogério. "Desde que mantenhamos nossa autonomia e o reconhecimento adequado de nosso trabalho. Os principais motivos pelos quais saímos da Monteiro em primeiro lugar." Beatriz sorriu, admirada com a maturidade da resposta. "Poderíamos estabelecer termos claros, garantias contratuais", começou ela, seu lado pragmático já buscando soluções. "Sim, mas vamos pensar nisso depois do Congresso", sugeriu Rogério. "Uma vitória pública fortaleceria nossa posição negocial. Se vamos considerar uma parceria que seja em condições favoráveis para nós." Nas semanas seguintes, a vida da pequena equipe da Horizonte Verde foi tomada pelos preparativos para o Congresso. O contrato da Vila das Artes foi oficialmente assinado, com cobertura discreta mas positiva na mídia especializada. A família Toshiro formalizou seu investimento e outros potenciais parceiros começaram a demonstrar interesse no trabalho inovador da construtora. Na véspera do Congresso, enquanto finalizavam os últimos detalhes da apresentação no escritório já vazio, Rogério percebeu que Beatriz parecia incomumente nervosa, algo raro para alguém tão habituada a apresentações corporativas. "Está tudo bem?" perguntou, aproximando-se de onde ela revisava obsessivamente os slides pela 10ª vez. "Só quero que seja perfeito", respondeu, sem desviar os olhos da tela. "Amanhã é mais que uma apresentação técnica. É uma declaração para o mercado, para meu pai, para todos que duvidaram. E será incrível", assegurou ele, gentilmente fechando o laptop. "Mas você precisa descansar. Amanhã é um grande dia." Ela suspirou, esfregando os olhos cansados. "Você tem razão." Levantou-se, esticando os músculos tensos, após horas na mesma posição. "Às vezes me pergunto se vale a pena. Toda essa pressão, essa luta constante para provar meu valor." "Vale a pena para você?" perguntou Rogério diretamente. A pergunta pegou Beatriz desprevenida. Por um momento, deixou cair a máscara de determinação inabalável que normalmente usava. "Na maior parte dos dias, sim", respondeu honestamente.
Sinto que estou construindo algo significativo, algo que é verdadeiramente meu, mas em outros momentos, hesitou. Em outros momentos? Em outros momentos me pergunto como seria uma vida sem o peso do sobrenome Monteiro, sem expectativas constantes, sem ter que provar meu valor a cada passo. Ela olhou pela janela para a noite de São Paulo. Uma vida onde eu pudesse simplesmente ser. A vulnerabilidade em sua voz tocou Rogério profundamente. Sob a fachada da executiva competente e determinada, estava uma mulher buscando seu lugar no mundo, exatamente como ele. Por isso admiro você, disse ele suavemente. Tinha tudo garantido. Conforto, privilégio, segurança. Mas escolheu o caminho difícil porque acreditava em algo maior. Nós dois escolhemos caminhos difíceis, observou ela, voltando-se para encará-lo. Você poderia ter continuado como motorista, sem os estresses e pressões deste mundo corporativo. E nunca saberia do que sou realmente capaz, completou ele. Nunca teria encontrado meu verdadeiro potencial, ou conhecido pessoas que realmente valorizam esse potencial, acrescentou ela, sustentando seu olhar com uma intensidade nova. O momento estendeu-se entre eles, carregado de possibilidades não expressas. Depois de meses de parceria profissional, cuidadosamente mantida dentro de limites apropriados, algo estava mudando. A barreira invisível entre o profissional e o pessoal começava a se dissolver. Beatriz, começou Rogério, dando um passo em sua direção. Eu sei, respondeu ela, como se compreendesse perfeitamente o que ele estava prestes a dizer. Eu também sinto. Sem mais palavras, ela aproximou-se e, num gesto simultaneamente simples e profundamente significativo, beijou-o suavemente. O contato foi breve, mas carregado de emoção contida por meses, um reconhecimento silencioso do que havia crescido entre eles, além da parceria nos negócios. Quando se afastaram, ambos sorriram, uma mistura de alívio e expectativa pairando no ar. Temos uma apresentação importante amanhã, lembrou Rogério sem conseguir conter um sorriso. E muitas decisões importantes pela frente, concordou ela, sobre a proposta do meu pai, sobre a direção da Horizonte Verde. Sobre nós, completou ele. Sobre nós, confirmou Beatriz entrelaçando seus dedos nos dele. Mas acho que já tomamos a decisão mais importante de todas, não é? Naquela tarde chuvosa, quando você parou o carro e eu entrei. Na manhã seguinte, sob os olhares atentos dos principais nomes do setor de construção civil do país, Beatriz Monteiro e Rogério Silva subiram juntos ao palco do Congresso de Construção Sustentável. Entre a plateia, Ricardo Monteiro observava com uma expressão difícil de decifrar. Orgulho, resignação, curiosidade, talvez uma mistura de todos. Enquanto Beatriz iniciava a apresentação, Rogério avistou uma figura familiar na última fileira. Dona Teresa, usando seu melhor vestido, os olhos brilhando de orgulho ao ver o filho diante de tantas pessoas importantes. A jornada que começara em um dia chuvoso, quando um motorista de aplicativo acolhera uma passageira encharcada, havia transformado para sempre a vida de ambos. O destino, ou talvez apenas o acaso e as escolhas subsequentes, havia entrelaçado seus caminhos de formas que nenhum deles poderia ter previsto. Agora, lado a lado no palco como parceiros iguais, representavam mais que uma nova empresa ou um sistema inovador, simbolizavam a possibilidade de construir pontes entre mundos diferentes, de encontrar valor onde outros viam apenas limitações, de criar novos caminhos quando as rotas tradicionais não levam aonde se deseja ir. E enquanto São Paulo continuava sua rotina lá fora, com seus congestionamentos e tempestades ocasionais, dentro daquele auditório nascia uma nova história, não apenas de negócios ou romance, mas de transformação pessoal e redescoberta de propósito, provando que, às vezes, as mudanças mais significativas em nossas vidas começam nos momentos mais inesperados, como um simples gesto de bondade em um dia de chuva.